Muito bem, para você ligado em nossa programação de jornalismo, hoje recebemos aqui na redação de jornalismo da sua Rádio Planetário a doutora Carol Souza, ela que é médica especializada em ginecologia, obstetrícia e emagrecimento e atende aqui no nosso município de Espumoso e em Soledade. Vou cumprimentá-la, dizer um bom dia para os nossos amigos ouvintes, falando um pouquinho sobre saúde, que é o que a gente precisa para levar a vida ainda melhor. Doutora. Tá bom. Bom dia, Luan. Eu quero agradecer aqui o espaço, da Rádio Planetário para a gente estar falando de saúde. Importante informar a população, que às vezes tem dúvida, principalmente as gestantes. Eu já vim aqui outras vezes, a gente conversou sobre emagrecimento, a gente já conversou da minha vida, da minha formação, e agora em pauta a gente pode falar sobre o pré-natal, a importância do pré-natal, porque as gestantes precisam estar bem informadas. Então, vamos começar por aí, doutora. Qual que é a importância do pré-natal? Então, no pré-natal, quanto antes, a gente começar o pré-natal, é importante para a gente identificar algumas enfermidades, algumas doenças, que podem ser evitadas durante todo o pré-natal. O certo é a gente se planejar para ter uma gestação. Às vezes não é possível. Então, assim que se descobre a gestação, a primeira coisa a se fazer é procurar um médico que faça esse acompanhamento. Bom, e daí, depois que eu procurei você, Carol Souza, conheci um pouquinho mais sobre o pré-natal, principalmente para aquelas mamães de primeira viagem, que é a primeira vez. Como que você procede, então, essa consulta e o acompanhamento? Na maioria das vezes, essa mamãe de primeira viagem está muito ali ainda, mais se foi uma gestação que não foi planejada. É um total desconhecimento. Então, o pré-natal serve para isso, para o acolhimento, para as informações, para garantir o bem-estar da mamãe e do feto e do bebê, acompanhar todo esse processo e estar informando para a paciente o que ela pode, o que não pode, se ela tem alguma doença, para quê? Para a gente cuidar dessa gestação como um todo, para a gente não ter riscos de partos prematuros, porque as enfermidades, quando as grávidas têm alguma enfermidade, pode acontecer de um parto prematuro que aí não é bom para o bebê, porque o bebê vai ter que ir para UTI, às vezes essa gestação não se completa, às vezes a gente tem óbito fetal por conta de algumas doenças que a gente podia ter diagnosticado ali no comecinho da gestação e prevenir essas doenças. Isso que eu ia lhe perguntar, do porquê, você já disse no início da nossa entrevista, do porquê ter o pré-natal, mas, por exemplo, aquela mamãe que talvez descobriu já um pouquinho avançado, depois, por exemplo, depois dos 3 meses ou até mais, qual que é a sua dica? O que eu preciso fazer, além de procurar, primeiramente, uma profissional? Isso, é exatamente isso. Procura o profissional, ali a gente vai pedir alguns exames, Mesmo que a paciente descobriu um pouco tarde a gestação, não tem problema. O que a gente faz? Tenta, dali para frente, fazer o que seja mais útil para essa paciente, para a gente poder ainda acompanhar certinho e não ter nenhuma doença ou tratar e prevenir algumas doenças que possam ter na gestação. Então, é procurar um médico, aí o médico vai passar os exames de imagem, que é o ultrassom, para a gente ver como é que está esse feto. A gente precisa fazer as morfológicas, se tiver no período de fazer os exames de ultrassom, são os ultrassons morfológicos. São os exames de sangue, para saber se a paciente não tem anemia, se a paciente está em falta de vitamina D, se a paciente está com falta de vitamina B12. Então, ali no momento desse acolhimento, do primeiro acolhimento, o ideal é que seja antes. Mas se descobre-se depois, na hora que descobre a gestação, é importante que vá fazer o pré-natal para a gente poder ter todo esse acompanhamento. Existe a diferença, e se existe, quais são elas, na questão de que de uma mamãe de 20 anos para uma talvez de 35 anos? Quais que são os cuidados, prioridades e essas diferenças? Vamos lá, a gente tem uma idade... As mamães de 30 anos para de 20, ali a gente ainda está no mesmo parâmetro. O problema, assim, é quando se torna uma gravidez de risco,
que são as mamães um pouco mais de idade, ali depois dos 35, 40 anos, né? Que a gente já considera uma gestação de risco. Então a gente tem que ter alguns cuidados a mais com essa gestação, porque a possibilidade de ter algumas outras, mais enfermidades, né, do que as mamães que engravidaram ali antes, com os 25, 27 anos. Bom, a gente já falou então da questão de que a prioridade é procurar um profissional, né? Claro, a gente tem aquelas pessoas mais experientes que dão conselho para os seus filhos, netos, enfim, mas que a gente precisa procurar um profissional para fazer bem certinho exatamente para que seu bebê venha com saúde ao mundo, né, doutora? O que é importante, Luan, é fazer um planejamento de parto também. O desconhecido é muito complicado para as pacientes, as mamães de primeira viagem, né? Então, ali no plano de parto, ela sabe, a gente explica para a paciente o que vai acontecer, se ela tem condições de ter o parto normal, ou se não tem condições de ter o parto normal, se tem alguma enfermidade, a gente vai optar por fazer uma cesariana, né? Tudo isso a gente vai conversando com a paciente no plano de parto. Quais são os principais medos que você encontra nas mães hoje? O principal medo que as pacientes têm, que eu vejo assim, é a insegurança e às vezes o medo do desconhecido. Então, como é a primeira vez, eu já teve gestante de falar assim, depois que teve o parto, falar, eu consegui, sabe? Tipo assim, é isso, e ela tava achando que era outra coisa, que era uma coisa muito maior, né? Que era uma dor assim, muito insuportável, e às vezes o que ela sentiu foi muito menos do que ela estava esperando, né? Então, o medo do desconhecido é o que faz as pacientes um pouco ficarem ali ansiosas, com medo, né? É uma vida, né? A gente está cuidando de duas vidas, né? Da mamãe e do feto, do bebê. Então, ali fica todo mundo preocupado. Fica preocupada a mãe, fica preocupado o papai, fica os avós preocupados. Então, na hora do parto, que é importante também, no pré-natal, sempre ter uma família acompanhando, alguém da família, ou o pai, ou a mãe, porque ali também a gente explica para a família também ficar mais tranquila com relação àquela gestação. Doutora, você atende aqui no município de Espumoso e Soledade, como funciona? Eu faço os plantões aqui no São Camilo e eu tenho um consultório particular que eu atendo as pacientes ali mesmo no São Camilo. Então, só ligar no São Camilo para marcar a consulta ou chegar ali no hospital que as meninas atendem e direcionam para o meu pré-natal ou para alguma consulta ginecológica. Né? Em Soledade, eu atendo na Clínica Vitar. Na Soledade, eu atendo todas as segundas e quarta-feira à tarde. Aqui em Espumoso, eu atendo segunda, terça e quinta-feira pelas manhãs. Facinho, então, de encontrar a doutora, né? Só chegar no Hospital São Camilo que E a doutora também é muito presente nas redes sociais, né, doutora? Como a gente faz para saber mais dicas e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da doutora? Obrigada, eu gosto. Eu gosto de comunicação, eu acho uma profissão assim, muito bonita, eu gosto de me comunicar e eu acho que a internet hoje está aí para isso, para a gente ajudar também os nossos pacientes, a comunidade a se informar de algumas coisas que às vezes passa batido ali pela gente. Até a gente também se informa muito, tem muita coisa boa, também tem muita coisa ruim na internet, mas ali a minha página da internet, se alguém quiser seguir, né, é DRA Carol Souza. Então ali eu explico, dou algumas informações sobre gestação, sobre emagrecimento, sobre a saúde geral da mulher. Perfeito. Doutora, se houver mais alguma coisa para destacar, fique à vontade e deixa também suas considerações finais. Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade, quero agradecer aqui a Rádio Planetária e a você, Luan, que sempre, né, trata a gente muito bem aqui. Obrigada. Conversamos então com a doutora Carol Souza, ela que é médica especializada em ginecologia, obstetrícia e emagrecimento, que atende aqui no Hospital São Camilo São Sebastião e em Soledade na Clínica Vitar. Segue a doutora para saber mais dicas, que é espetacular, né? A doutora fala de um jeito tão tranquilo, tão bom e tão fácil de entender, sem muito aquelas palavras de doutor, né? Então, muito fácil de entender. Eu indico vocês, eu sigo e indico para vocês aí seguir a doutora. Eu aprendo com ele.